Mateus capítulo 5, verso de número 13. Calma aí que agora estou levando um baile aqui. Vamos voltar. Pronto. Então, Mateus 5, verso 13, texto conhecido, vai dizer o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar mais uma vez? Você pode fechar seus olhos, curvar a tua cabeça. Vamos falar com o Pai? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que mencionamos acerca da Tua pessoa, tudo aquilo, Pai, que temos como projeto, tudo isso fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oro, Pai, nesse momento, para que seja aberta a porta da palavra, para que a nossa mente, o nosso coração, esteja pronto a receber aquilo que o Senhor quer ministrar à nossa vida, que seja fonte de paz, seja fonte de justificação, seja fonte de fé e de santidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Sermão do Monte, Jesus, ele está falando acerca do reino de Deus, e ele vai usar essa expressão, ele vai usar essa metáfora acerca da nossa identidade, né? Ele vai dizer, vós sois sal da terra. Se o sal não vier a salgar ou se tornar insípido, para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Ele ainda vai completar dizendo que vós sois luz do mundo. E aí ele vai usar o exemplo da luz de uma cidade, de uma candeia que é colocado debaixo da mesa, né, e tudo mais. Então, Jesus ele vai usar essas metáforas porque elas são metáforas simples. Toda casa, toda e qualquer família, mais simples que tivesse, elas teriam acesso a esses dois elementos, ao sal e à luz. Então, era uma coisa muito comum, muito simples, para que Jesus falasse. Então, Jesus não usa uma metáfora muito elaborada, mas uma metáfora extremamente simples. Mas o fato de ser simples não significa que ela não é profunda, porque ela é profunda. Então, quando Jesus fala do sal, e nós vamos trabalhar somente o aspecto do sal, quando ele fala, vós sois o sal da terra. Embora a gente saiba que o sal tem a propriedade de dar o sabor, na verdade, às vezes eu acho até que a gente gosta mais do sal do que propriamente da comida, né? Porque se alguém te der 1 quilo de picanha e falar, você não coloca nada, tempero nenhum, faz, ele vai ter a sua suculência, tudo, mas não vai ter aquele gostinho gostoso, né? Que é o sal. Embora o sal, ele também traga sabor, eu entendo que nesta parábola em si, ele não está falando do sabor. Eu não entendo, irmãos, por exemplo, olhando para essa metáfora, que Jesus está dizendo que o mundo se torna mais saboroso porque a igreja está lá. Ou o mundo se torna mais gostoso do que porque a igreja está lá. A propriedade do sal aqui especificamente, volto a dizer, embora o sal tenha essa propriedade, eu entendo que não é essa propriedade que Jesus está tratando. O que Jesus está tratando aqui não é a propriedade do sal em dar sabor, mas em retardar o apodrecimento da carne. Porque nós estamos falando de uma época em que não havia sistema de refrigeração. E a maneira que as pessoas tinham de conservar o alimento era salgando. Então o sal era uma propriedade, e ainda o é. Afinal de contas, quem nunca comeu uma carne de sol? Uma carne encharqueada, não é verdade? Glória a Deus, ó. Vai dar 11 horas e já estou falando de comida. É para massacrar os irmãos. Então, a carne, o sal no alimento, ele retarda o apodrecimento. Então Jesus está dizendo que nós somos o sal dessa terra. Significa que a nossa aplicação sobre a terra, a nossa estada sobre a terra, ela permite que a terra não se deteriore, ou as pessoas ou os valores não se deteriorem na velocidade que deveriam fazer. A presença da igreja, a presença de um justo, a presença de uma pessoa que ama a Deus, que teme a Deus, ela retarda este efeito.
Nós olhamos com uma certa frequência Gênesis capítulo 18. Vamos repetir de novo, já que a gente falou pouco. Nós percebemos que quando Deus passa por Abraão em Manré, e ele vai em direção às campinas de Sodoma e Gomorra, ele vai falar isso: olha, eu tenho escutado o clamor, vou ver o que está acontecendo lá, para ver se é isso mesmo. E aí o Abraão diz para ele: Deus, mas o Senhor não vai matar o justo com o ímpio? Se lá houver 50 justos, porventura o Senhor destruirá aquela cidade? E Deus diz o quê? Por amor aos 50, não destruirei. Preste atenção, irmãos. Porque Deus está dizendo: olha, se a cidade se converter, se a cidade mudar, se aquela população se tornar uma nova população, aí eu não vou destruir, não. Ele está dizendo aqui o seguinte: por causa de 50 justos, toda a cidade vai ser preservada. A presença de 50, de 45, de 30, chegou a ter o número de 10 justos. Se lá houvessem 10 justos, toda a cidade seria preservada, porque nós somos sal da terra. Algumas pessoas, irmãos, já não caíram em estado de condenação, não é porque elas estão fazendo alguma coisa boa, ou porque elas são especiais, é porque existem pessoas que continuam a ser sal da terra. E por causa dessas pessoas, é que algumas ainda não caíram em condenação. Irmãos, pare e pense. Quando Jonas chega na cidade de Nínive, ele começa a pregar, 40 dias e vai cair fogo do céu. Aí tem que entender, irmãos, que a conversão daquela cidade, ela não se deu em massa de uma única vez, no único dia. Algumas pessoas foram se convertendo àquela mensagem e foram atingindo outras pessoas. Algumas pessoas começaram a ouvir, e o próprio rei começou a ouvir falar: está errado. Nós estamos no caminho errado. Ele se converte, seu coração, e toma uma atitude, convoca a nação. Por causa de algumas pessoas que começaram a se converter, toda a cidade de Nínive começou um processo de conversão. Por quê? Porque algumas pessoas iniciaram esse processo e começaram a clamar a Deus, orar a Deus, a pedir misericórdia de Deus. E Deus é misericordioso. Por quê, irmãos? Porque aonde o sal está, o empodrecimento vai sendo retardado, parando, porque existe alguém lá. Sabe por que você e eu não podemos desistir? Sabe por que você não pode desistir? Porque pessoas são preservadas porque você não desistiu. Porque algumas vidas ainda têm oportunidades, porque você continua a ter sabor e a ser sal. Então, a vida de muitas pessoas, isso nós precisamos colocar na cabeça. Porque essa fala de Jesus, ela elimina de nós uma ideia de sermos ensimesmados. De que a vida cristã em mim pertence unicamente a mim. Que ninguém tem nada a ver com isso, se eu fico ou se eu desvio, se eu permaneço na fé ou se eu abandono a fé. Não, não é sobre ser eu, mas sobre o que a minha vida faz na vida das outras pessoas. Olha, interessante, irmãos, dando um outro exemplo. Mateus 24. Quando Jesus está falando acerca dos últimos dias, e Jesus vai falar acerca da grande tribulação, ele vai falar assim: olha, tomara que quando esse dia chegar, não seja um inverno, não seja um sábado. Olha, eu vou dizer para vocês que quando a grande tribulação vier, vai ser a maior de todas as perseguições. Nunca antes teve algo parecido, e depois desse dia não haverá. Aí o que Jesus disse? Mas por causa dos eleitos, esse dia será encurtado. Mais uma vez está a ideia de preservação. A grande tribulação vai vir, vai atingir as pessoas. E por que ela vai ser encurtada? Porque os eleitos estarão lá. Por causa deles, Deus vai encurtar. Por quê? Porque tem um senso de preservação. É óbvio que aqui a gente está falando de um tempo específico. Mas quando alguém está passando a tribulação dela, a dificuldade dela, e ela está passando por dores horríveis, situações horríveis, aflições horríveis, mas tem alguém, você está do lado dela. E isso faz com que ela suporte aquela tribulação.
Isso faz com que ela permaneça inteira, íntegra. Que ela não se desmanche. Porque você é sal. E ela então consegue passar pela tribulação da vida dela. Pela dificuldade da vida dela. Porque é alguém do lado dela que decidiu ser sal. Um outro texto conhecido, Ezequiel 37. Quando Deus leva o profeta Ezequiel numa visão, num vale cheio de ossos, ossos sequíssimos. Então Deus faz ele andar e profetizar naquele lugar, 2 profecias. E quando aquela visão termina, ele fala, essa visão é a casa de Israel. Eles têm dito, os nossos ossos estão sequíssimos, não temos mais esperança. E aí Deus usa o profeta, mas então vai lá e profetiza que eu, o Senhor, ainda darei vida e trarei eles do cativeiro. Porque quando as esperanças das pessoas acabam, irmãos, quando elas estão bem no finalzinho, pronto para acabar, a minha vida e a tua vida chega até eles. E estende a esperança deles. A esperança deles corre um pouco mais, eles confiam um pouco mais, eles vão uma próxima jornada, um próximo caminho, eles conseguem ver que aquilo não é o fim, mas está se abrindo para eles a oportunidade da continuidade. Por quê? Porque nós somos um sal que preserva, que conserva, que para a deteriorização da vida das pessoas. Então quando Jesus fala, irmãos, que nós somos o sal, ele está falando sobre isso. A nossa vida conserva a vida das outras pessoas. A nossa estada conserva uma nação. É muito forte, irmão. É muito forte. Saber que a minha vida tem impacto direto na vida da pessoa. Tem impacto na sua esperança, tem impacto nas suas oportunidades, tem impacto nos seus pensamentos. Porque Deus nos chamou, irmãos, para impactar a vida das pessoas. Mas o texto vai mostrar para mim uma outra coisa. Um outro paralelo. Porque Jesus diz o seguinte, se o sal não salgar. Ele aponta para mim, Jesus aponta para mim e para você, nessa fala, que existe uma possibilidade de nós vivermos diferente de quem nós somos. É estranho dizer isso. Mas existe uma possibilidade de nós vivermos diferente de quem de fato nós somos. Nós vivemos hoje, irmãos, num tempo em que há uma grande mensagem, uma grande confusão acerca de quem as pessoas são. Essa coisa, né, da identidade de gênero. Você é o que você pensa que você é, o que você quer ser. Isso é claramente, irmãos, um chamado para nós sermos diferentes de quem realmente nós somos. Você pega a parábola do filho pródigo, e nós vamos enxergar essa triste realidade na vida dos 2 filhos daquele pai, os 2 irmãos. Porque o mais novo, o que levou todo o dinheiro e gastou com tudo, quando ele percebe que ele está na enrascada, que ele fez uma coisa errada, e ele decide voltar, o pensamento dele é esse. Eu vou chegar para o meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o Senhor e contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Claramente o que ele está dizendo é, eu sou filho, mas pelo que eu fiz de errado, eu já não posso ser mais chamado filho. Porque na cabeça dele, o que tornava ele filho era herança. Uma vez que ele gastou a herança, ele não é mais filho. Quando na verdade, ele é filho e por ser filho tem uma herança. E não o contrário. A herança não faz o filho, mas o filho tem direito à herança. Então ele diz o seguinte, já que eu gastei herança, eu já não tenho mais direito de ser filho. Já que eu não tenho mais condições de assumir uma posição quando meu pai morrer, porque eu já gastei antecipadamente, então eu já não posso mais ser filho. Então eu preciso ser me colocado numa outra classe, num outro nível, que é um trabalhador, porque o meu pai trata muito bem os trabalhadores. Meu pai paga eles.
sem salário, sem recompensa. Então, eles trabalham, meu pai paga. Então eu já não tenho mais o que receber. Então, eu vou ser um trabalhador. O fato dele ter gastado a herança não tornou ele não mais filho. Isso para mim, irmãos, é uma triste realidade, porque algumas pessoas começam a caminhada cristã e elas começam a andar com Deus, mas elas erram, elas pecam, elas desviam o caminho. E elas voltam, às vezes, arrependidas. Mas elas entendem na cabeça delas que elas têm que ser agora uma classe inferior de cristãos. E não existe isso, irmão. Não existe uma classe inferior de cristãos. Não existe um filho que Deus ame menos. Não existe uma cadeira no cantinho do castigo dizendo assim, você é o filho rebelde, fica lá. E na mesa são só os filhinhos, do coração do papai. Não. O engraçado é que quem bola isso na cabeça é o filho e não o pai. O filho procura uma solução para o pecado que ele cometeu. E ele decide na cabeça dele como que ele vai se justificar e como que ele vai pagar aquele erro. É a autojustificação. Não, eu errei, mas olha, eu vou pagar o preço, eu vou lidar com as dificuldades. Entenda uma coisa, Deus não tem filhos especiais e menos especiais. Deus não tem uma subcategoria de filhos. Todos nós que nos aproximamos, confessamos o nome de Jesus, somos filhos de Deus, irmão. Mas esse filho queria agora voltar e ser tratado como um trabalhador. Primeiro, porque ele achou que não merecia. Agora ele volta, é bem recebido, o pai fala de jeito nenhum, vai lá para dentro, troca essa roupa velha, coloca uma sandália no pé, não no dedo, mata o novilho, vamos fazer uma festa. E aí, chega então o filho mais novo, mais velho, primogênito. E o servo diz assim, ele fala, que barulho é esse? Pai, está matando o novilho. Seu irmão voltou. Aquele lá? Voltou. Ele vai para o pai e fala assim, pai, que isso? Eu sempre estive aqui com você. Eu sempre trabalhei para o Senhor. E o Senhor nunca me deu um novilho para eu comer com os meus amigos. Ele era um filho que queria receber salário de escravo, salário de servo. Ele tinha acesso a tudo, mas ele esperava que o seu pai desse a ele como desse a qualquer um dos trabalhadores. Ele fala, filho, tudo que é meu é seu. Os trabalhadores eu pago salário, porque eles trabalham para mim, vocês não. Vocês têm acesso ao que eu tenho, não porque vocês trabalham, mas porque vocês são os meus filhos. E isso, irmãos, eu lamento muito, porque algumas pessoas acham que trabalhando muito, fazendo alguma coisa para o Senhor, é que eles vão receber alguma coisa de Deus, e não é. Nós recebemos de Deus por causa da paternidade dele para conosco. Ele nos escolheu para sermos seus filhos, e nós não podemos viver uma vida diferente disso. Ou seja, nós não podemos viver uma vida diferente do que fomos chamados para viver. Mas Jesus fala sobre isso. Porque de tempos em tempos, irmãos, a religiosidade nos chama a viver uma vida diferente daquela que Deus tem para nós. Um filho de Deus, irmãos, um verdadeiro sal da terra, ele tem como característica viver uma vida inconformada. Nós não nos conformamos. E tem um motivo pelo qual nós não nos conformamos com esse mundo, como diz Romanos capítulo 2. E não vos conformeis com esse mundo, antes transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Por que o sal da terra, uma pessoa que vive de fato como deve viver, ela é um eterno inconformado? Ou ela é eu vou falar eterno inconformado, porque senão eternidade é uma coisa, né, irmão? Na eternidade a gente se conforma, né? A gente se molda a eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos inconformados. Porque o inconformado é aquele que tem a visão do ideal. Ele enxerga como as coisas têm que ser. E quando ele se depara com aquilo que está sendo diferente, ele fala, não é assim. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para os irmãos bem prático, dentro de casa, dentro da família. A mulher entra dentro de casa
e vê o marido desparafusando um aparelho com aquela chave, com aquela faca tramontina maravilhosa que você tem. Ela fica inconformada. Por quê? Porque ela sabe que a faca não é feita para tirar parafuso. Que existe uma ferramenta apropriada para isso. Que ele vai estragar aquela faca, quando ele deveria estar usando um outro instrumento. Ela sabe que é o ideal. Eu me lembro, irmãos, quando eu era moleque, criança, estava aprendendo ainda a cortar laranja. E eu tinha um jeito esquisito de cortar laranja. Eu apoiava a laranja no peito e eu cortava com a faca. Eu apoiava aqui. Eu acho que minha mãe nem sabe disso. Revelações da manhã, tá, mãe? E eu cortava assim. Um dia, o meu tio viu. Ele olhou e falou: para! Você está fazendo errado. Não é assim, você vai se machucar. Se essa faca escapar, vai pegar no teu peito, menino, vai fazer um corte, vai fazer um estrago. Ou seja, quando o meu tio me viu cortando a laranja daquele jeito, ele falou o seguinte: isso não é o ideal. Não é a maneira como tem que fazer. Ele vai se machucar, vai causar uma ferida, independente da ferida, pode ser grave. Então, ele olhou e ele não se conformou com o que ele viu. Ele não passou de lá e falou: ele que se vire. Não, ele orou e falou: não, está errado. Existe um jeito de fazer certo. E nós somos esse tipo de gente que sabe o que é o ideal. E quando sabe o que é o ideal, não se conforma com aquilo que está abaixo do ideal. A gente olha para o mundo pecaminoso e diz: isso não é o ideal. Isso não é o certo. Isso não é a maneira como as coisas deveriam acontecer. Isso não é o jeito que as coisas deveriam ser. Porque nós temos a visão do ideal. Porque nós recebemos a mente de Cristo, irmão. Uma outra característica de quem somos é o amor. Irmãos, nós não podemos nos fazer vencer pelo discurso do ódio, ainda que pareça que a posição mais dura, mais rígida e mais firme seja a melhor decisão. Se ela está abandonando o amor, não é a nossa posição. A marca do cristianismo é o amor. A marca de que de fato Jesus está entre nós é o amor. A razão pelo qual nós devemos trabalhar deve ser a mesma razão pelo qual Deus trabalha, o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus montou todo o plano de salvação antes da fundação do mundo por um único motivo: porque Ele amou o mundo. Toda a justificação, toda a santificação, toda a glorificação, tudo que está debaixo desse resgate e regeneração do homem só é possível por causa do amor de Deus. O amor de Deus é a marca da nossa vida, irmãos. O amor de Deus, aquilo que Deus ama, a forma como Deus ama, é a marca do cristianismo. Nós não podemos perder o amor. O amor não pode ser substituído por nada. A gente pode, irmãos, trabalhar muito, mas o trabalho não pode substituir o amor. A gente pode ser dedicado demais no que a gente faz à igreja, mas isso não pode substituir o nosso amor para com Deus e para com as pessoas. O amor é o maior de todos os mandamentos. Entende, irmãos? O amor não é uma opção, o amor é um mandamento. Não é uma coisa que eu sinto e digo: bem, vou amar. Não, é uma ordem. E nem toda ordem, irmãos, eu gosto do princípio. Você gosta de ordem? Quem gosta de receber ordem toda hora? Não. Mas é necessário. O amor é uma ordenança, é um mandamento. É um desejo de Deus, porque o amor, irmãos, fala de quem Deus é. E se nós somos nascidos pelo Espírito, nós refletimos a imagem de um Deus que é amor. Então, a nossa identidade é amar. O nosso viver é amar. Amar as pessoas. Amar uns aos outros. Eu não sei se os irmãos já notaram, mas a igreja, irmãos, ela tem uma dinâmica totalmente diferente do mundo. Ela é totalmente diferente. Jesus disse isso uma vez, quando eles estavam numa discussão boba: quem que era o maior? Quem que é o maior entre nós, hein?
Sou eu, né? Pedro, já andei sobre as águas, já tive revelação. Sou eu. Não, maior é o João, que encosta no peito de Jesus. Não, maior é Filipe. Maior é o Judas. Maior... Aí Jesus fala assim, vem cá, no mundo, estão acostumados com essa dinâmica. O mais importante é assumir a cadeira principal. Eu quero dizer que a nossa dinâmica, a nossa administração é diferente. Porque na nossa administração, o maior é o servo de todos. A dinâmica muda. É totalmente diferente, irmãos. Os nossos valores, eles são totalmente diferentes. A nossa maneira de viver é totalmente diferente. E isso é estranho para o mundo. Entende, irmãos, que aquilo que o mundo mais odeia em nós se torna também o que eles mais admiram. Parece esquisito um negócio desse, né? Vou dar um exemplo. Um jovem que decide viver em santidade até o casamento e depois do casamento, um jovem que decide se manter puro até casar, a princípio ele vai ser enxergado como um 13, um maluco, um doido, que não está aproveitando a vida, que não sabe o que é bom. Vai virar motivo de chacota, de brincadeira, de zombaria, mas depois, a firmeza da sua decisão vai se tornar um troféu. Porque aquilo que a princípio o mundo odeia, depois ele vai amar. Tem uma vez eu vi o pastor Orlando pregando sobre os 2 ladrões que estão sendo mortos ao lado de Jesus. Tem um ladrão que zomba Jesus. Mas tem um ladrão que no final diz assim, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Mas uma vez o Orlando fazendo a exposição desse texto, ele mostrou pra gente que, a princípio, os 2 ladrões zombavam de Jesus. Mas à medida que as horas vão passando, um dos ladrões vai se convencendo de que aquele homem que está do lado dele não é motivo de zombaria, ele é o Cristo. A princípio, irmãos, o mundo pode nos zombar porque a gente ama, porque a gente dá a outra face, porque a gente decide correr uma outra milha, porque alguém nos rouba uma coisa e a gente dá outra de presente. Mas aquilo que a princípio pode ser motivo de ódio, de escândalo, depois vai se tornar a nossa maior virtude, irmãos. O amor é uma delas. Uma outra coisa, irmãos, que é a característica da nossa vida, de quem nós somos, é a justiça. A justiça está impregnada em dar a cada um o que cada um de fato merece. Romanos vai dizer que nós devemos dar tributo a quem tributa e honra a quem honra. Isso é um aspecto da justiça. É quando a gente percebe que alguma coisa não está acontecendo como deveria acontecer e nós entramos para fazer justiça. Nós entramos naquela situação para corrigir aquela distorção social, econômica. Porque não é justo, irmãos, o mundo produzir todo esse alimento que ele produz e ainda pessoas passarem fome. Porque não é justo, irmãos, um pai, uma mãe agredir um filho. Porque não é justo, irmãos, o marido espancar a mulher e a mulher abandonar a casa. Não é justo. E a igreja entra nesse meio, irmãos, para fazer justiça, para organizar as coisas, para colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque o reino de Deus, irmãos, é justiça. O reino de Deus é justiça. Ele não é comida nem bebida, mas ele também é justiça. Nós temos esse valor dentro de nós, é fazer o que é justo, fazer o que é correto, entregar a cada qual, organizar as coisas. E o último aspecto, irmãos, é a santidade. A santidade, irmãos, ela deve ser a marca da nossa caminhada. Se o amor é a marca da nossa paternidade, a santidade é a marca da nossa caminhada. Nós caminhamos por um mundo corrompido sem nos manchar com o mundo. Nós caminhamos, irmãos, numa terra que contamina e que atinge todos os males sem nos manchar nela. Agora, irmãos, me tira uma dúvida. Como que alguém consegue andar num lamaçal sem ser contaminado por ele, sem se manchar com ele?
Essa é a história do lava-pés. Porque o nosso papel é andar neste mundo. Quando nós andamos, principalmente pensando naquela época em que os sapatos, as sandálias não eram fechadas, elas eram abertas, a tendência qual que era? Era de sempre sujar os pés. Então o que tinha que fazer? Lavar os pés. Porque santidade é um processo contínuo, irmãos. Nós vamos nos santificando ao longo do passo. Nós andamos na terra, em contato com o mundo, mas de tempos em tempos a gente para e santifica. E o que nos santifica? A palavra do Senhor nos santifica. O nosso contato com a palavra lava os nossos pés. Lava aquilo que tem contato com o mundo. Você olhar, por exemplo, o tabernáculo, aquela tenda, já falamos sobre isso algumas vezes, em 3 partes. Parte de fora, o ato, lugar santo, lugar santíssimo. Ele é um lugar, irmãos, que basicamente as suas paredes são cortinas. São erguidas. E geralmente, irmãos, esses dias a gente montou uma tenda para fazer um trabalho da empresa, na cidade ali de Cordeirópolis, trabalho com as crianças, muito sol, muito calor, e alugou uma tenda. E para fixar aquela tenda, o que eles tiveram que fazer? Perfurar o chão e cavar as estacas, certo? A tenda de Deus não era assim. Isso tem uma simbologia, irmãos. A tenda do Senhor, a presença do Senhor, embora toque a terra, ela não se estabelece na terra. Eles eram sustentados por bases de prata. Fixavam, mas não penetravam. Ou seja, elas estão ali, mas elas não se misturam com o mundo. Nós também, irmãos, nossos pés pisam sobre essa face da terra, mas nós não nos misturamos com o mundo. Nós não nos contaminamos com o mundo, porque a santidade é a marca da nossa caminhada. Em Apocalipse vai dizer de uma igreja que vai subir com as vestes brancas salpicadas de sangue. A marca da santidade está sobre ela. A igreja, irmãos, é uma igreja que se santifica. É uma igreja que anda no Espírito. E por andar no Espírito, ela se inclina para as coisas do Espírito. Amém? A Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele que planta na carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito colherá vida eterna. Essa é a marca do cristão, a santidade. Porque semeia, porque lança sementes no Espírito. Mas Jesus adverte, vou dizer mais uma vez, que é possível que a gente viva uma vida diferente de quem de fato nós somos. Diferente da nossa identidade. Eu lamento muito, irmãos, por ver pessoas que infelizmente escolheram viver um estilo de vida de quem de fato elas são. Permita-me dizer isso como pastor, de forma muito clara. Quando você vê uma pessoa, ela está longe de Deus, entenda, você não está vendo uma pessoa diferente, a não ser um filho de Deus. A diferença é que ela não tem manifestado que ela é o filho de Deus. Ela está escolhendo viver uma coisa diferente de que de fato ela é. Mas lá está um filho de Deus. Lá está alguém que Deus verdadeiramente ama. Lá está alguém que Deus realmente derramou o seu sangue precioso por ela. Nós não acreditamos, irmãos, naquilo que algumas teologias chamam de expiação limitada. Que o sangue de Jesus foi derramado para algumas pessoas. Na verdade, nós cremos que o sangue de Jesus foi derramado por causa de todas as pessoas. Porque Deus amou todas as pessoas. E se entregou por todas as pessoas. E a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, irmãos. Então quando você ver alguém na rua, saiba que aquela pessoa, ela pode estar pecando, errando, mentindo, usando o seu corpo da forma mais depravada, mas saiba de uma coisa, sobre a vida dela está o amor de Deus, o sangue de Jesus. A diferença é que ela ainda não manifestou quem de fato ela é em Deus. Ela está vivendo diferente daquilo que ela foi chamada para ser. E nós podemos correr o risco de viver uma vida diferente daquilo que nós somos chamados para viver. Se o sal não salgar, que nada mais presta. Quero terminar falando o último aspecto, irmão, sobre isso que Jesus disse. Porque ele vai associar o elemento a uma aplicação. Jesus não vai dizer apenas quem nós somos, mas ele vai dizer o nosso propósito. Jesus faz isso em poucas palavras. Vós sois o sal da terra. Nessa pequena sentença, Jesus não diz apenas quem somos.
Mas ele diz o nosso propósito. E o nosso propósito é ser sal da terra. Há uma conjuntura aqui, uma ligação entre o sal e a terra. Porque se a gente é sal como vida, como identidade, como propósito, como jeito de viver, nós devemos ser aplicados sobre a terra. Há uma frase do John Wesley, num livro dele chamado Sermão da Montanha, que diz que Jesus nessa passagem deixa claro que o cristianismo é o cristianismo social. Que as pessoas que tentam tornar o cristianismo algo individual, elas estão destruindo o cristianismo. Agora, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quem alguma vez sentou na frente da televisão, assistiu um filme legal, comeu um balde de sal? Se alguém fez isso, vem cá na frente que eu vou orar pela sua vida agora. Alguém já fez isso? Alguém já fez um arroz, feijão e fez uma salada só de sal? Aleluia. Tá feia a coisa lá. Pressão alta, hein, galera? Não. O sal é um elemento que não é utilizado sozinho. O sal, e Lucas vai dizer isso, irmãos. Se você pegar essa mesma passagem em Lucas e Marcos vai usar a expressão: o sal tem o seu valor. É óbvio, irmãos, o sal tem o seu valor, tem a sua propriedade. Mas ele é um elemento que nunca é para ser usado sozinho. Ele é sempre para ser aplicado, derramado. E quando ele é aplicado e quando ele é derramado, ali então ele encontra o seu valor. Ou seja, a nossa vida, ela só encontra o seu valor quando ela é derramada na vida de outra pessoa. Isso, irmãos, Jesus já deixou isso muitas vezes claro. Ele falou assim: aquele que tentar ganhar a sua vida vai perder. Por quê? Por um simples motivo, porque você está fugindo do seu propósito. Quando você foge do seu propósito, então você está perdendo, você não está vivendo quem você foi chamado para viver. Mas aqueles que perdem a sua vida por amor a mim, esses a ganham. Por quê? Porque estão vivendo o seu propósito. E isso, irmãos, nós precisamos sempre entender que nós não somos, irmãos, chamados para viver uma vida individualista. A igreja não é uma ilha. A igreja não pode ser uma ilha da sociedade. Nós não podemos ser uma sociedade à parte, alienada, separada. Não nesse quesito. A igreja, ela está no meio da sociedade, porque é com a sociedade que a igreja tem que se relacionar. E nós precisamos entender isso, porque quando Jesus diz: vós sois sal da terra. Nós não somos sal para ficar no mesmo saquinho juntinho e festejando a nossa salinidade. Nem sei se existe essa palavra, acabei de criar. Está vendo? Sou um sal refinado. Aí outro, só um sal grosso. Né? A gente não está aqui para dizer que a gente é o sal rosa, o sal de churrasco, o sal temperado. Não! A nossa vida, irmãos, o nosso propósito de viver, de ser quem somos, ela só vale se nós entrarmos na vida das outras pessoas. Lá nós encontramos nosso propósito. É lá que nós encontramos o nosso chamado. É lá que nós encontramos a aplicação da nossa vida. Pega o livro de Ageu, irmãos. A insatisfação do viver no livro de Ageu. Vocês comem e nunca se saciam. Vocês se vestem e continuam com frio. Vocês juntam e nunca têm. Por quê? Porque vocês juntam em saco furado. Sabe por quê? Porque vocês estão cuidando somente da casa de vocês.
Porque vocês se fecharam no mundo de vocês e querem colocar a melhor persiana, vocês querem colocar a melhor textura, o melhor piso, a porta mais bonita, porque vocês querem olhar e dizer assim que a casa de vocês é bonita, quando vocês deveriam se preocupar com o templo, porque o templo é geracional, é lá que as pessoas me conhecem, é lá que elas me buscam, as histórias são contadas lá dentro, é lá que as coisas são. Então vocês deveriam sair da casa de vocês e formar algo que todos possam ver. Irmãos, é incrível como as pessoas querem se entulhar, achando que viver para si é o propósito de suas vidas. Irmãos, o propósito da minha vida não sou eu, é você. A minha vida só tem propósito quando eu te abençoo, quando eu te encorajo, quando eu te ajudo, quando eu te reforço. Esse é o propósito da minha vida. E Jesus vai dizer que não há amor maior do que esse, do que dar a vida para os seus amigos. Não há amor maior do que dar. Jesus disse que é muito melhor dar do que receber. Então, irmão, se a minha vida não está sendo derramada na vida de ninguém, eu não sirvo para mais nada a não ser ser pisado. Para mais nada. Tem pessoas que se sentem sempre em extrema pressão, que elas estão sendo pisadas. Que elas nem abençoam a vida de ninguém. Mas elas também não são como o mundo. Elas não entram para ser a mesma carne da sua. Ela é só um sal que não dá sabor. É um sal que não preserva a vida de ninguém. Ou seja, a vida dessa pessoa não faz a menor diferença. Tem uma história, irmãos. O Jonas, para mim, ele é um profeta de histórias tristes. Tem dois personagens na Bíblia, irmãos, que quando eu leio eles, me deixa extremamente triste. Jonas e Sansão. Porque esses homens, eles produziram muito mais na sua ausência do que na sua presença. Você parou para pensar nisso? O Jonas, quando estava dentro do barco estava sendo assolado, tempestade, uma loucura, todo mundo buscando o seu Deus, jogando mara para fora do barco. A Bíblia diz que quando Jonas é jogado para fora do barco, se faz bonança. A vida dos marinheiros se tornaram melhor quando Jonas não estava. O Sansão sendo um juiz. Se você olhar, irmãos, a história dos outros juízes, humanamente, Sansão era o mais capacitado. Era o mais capacitado. Ele não tinha medo de Baraque. Ele não tinha a fragilidade da Débora. Ele não tinha a rejeição, como alguns tiveram. O camarada era forte, mas nunca convocou uma guerra. Tudo que ele fazia era para ele mesmo. É para mostrar o quanto sábio ele era, o quanto forte ele era, o quanto ele podia ter as coisas. Se eu quiser, eu pego. Se eu quiser, eu vou lá e ganho. Se eu quiser, eu trago a galera aqui, bato neles e levo tudo embora. Mas ele diz que na morte dele, quando ele se agarra naquela pilastra central, e ele ora a Deus e fala assim, Senhor, dá-me força somente mais uma vez. Ele diz que naquele momento, ele mata mais filisteus do que durante toda a sua história. O cara produziu mais na morte do que na vida. A gente não pode ser assim, irmãos. A minha ausência não deve ser o motivo da alegria das pessoas. Ufa, ainda bem que o Moisés não veio. E a gente ia ficar pesado aqui agora, se ele estivesse aqui. Já imaginou? Ia chegar aqui, ia ter clima. Morreu. Triste, né? Mas eu me lembro do Steve Jobs, irmãos. Quando o Steve Jobs morreu. O cara revolucionário, revolucionou a tecnologia, aplaudido, né, em alguns ambientes, adorado. Quando ele morreu, a coisa que eu mais ouvi não foi a inteligência, a articulação, a capacidade criativa dele, era como ele era um homem intragável, como era difícil lidar com ele.
Eu acho até que algumas pessoas, quando ele morreu, algumas pessoas falam assim, ixi, né, mas minha vida vai ser melhor agora. A minha vida, irmãos, não pode ser uma vida que é melhor não ter lá. É melhor não estar lá. Vou fazer uma pergunta, se você morrer hoje, qual é a diferença na sociedade que vai acontecer? Irmãos, Atos dos Apóstolos, quando Pedro é chamado para descer a cidade chamada Jope, e ele vai porque tem uma discípula de Jesus que está morta. Ela morreu, Dorcas. E Pedro só está descendo naquele lugar porque as pessoas que perderam Dorcas estavam inconformadas. Como que elas iriam viver sem Dorcas? Como que agora elas iam tocar a vida delas sem ter essa mulher lá? O que eu mais gosto desse texto, irmãos, é que Dorcas, ela não era uma mulher do manto, saia curando, libertando as pessoas, indo de casa em casa, impondo as mãos, tendo revelação, palavra de conhecimento. Não! Ela era uma costureira. Que olhava para os mais vulneráveis, para as viúvas, costurava. Colocava o coração dela ali. O amor dela era transformado em bordado, em tecido, em lenços, em roupas. Era a forma delas amarem, mas ela era uma discípula de Jesus. Essa é a expressão do livro de Atos. Quando Pedro vai chegando naquela cidade, e ele vai até onde o corpo daquela mulher está, há uma recepção. E o que eles mostravam era o lenço que ela fazia. Ou seja, como que a gente vai fazer sem Dorcas? Como que a gente vai viver sem Dorcas? Como que vai ser a nossa vida sem Dorcas? Dorcas era especial, Dorcas era importante, Dorcas era uma mulher necessária para o nosso meio. Ela morreu, mas ficou aquele sentimento. E agora? Se a gente morrer, irmãos, vai ter esse sentimento? Se eu morrer, vai ter esse sentimento? Se você morrer, vai ter esse sentimento? Ou vai ter aquele sentimento de só, era um cara legal. Estava aqui, comia com a gente, brincava, conversava, pregava todo domingo. Bora escolher outro pastor. Eu não estou dizendo, irmãos, que ninguém tem que paralisar a vida porque alguém morreu. Mas será que a gente sente o impacto? Eu me lembro quando morreu Billy Graham, o último grande evangelista que a terra produziu. Nas expressões do Billy Graham, pelo menos até agora eu não vi ninguém. Não me parece que tem alguém ainda. Talvez tenha, porque Deus é Deus. Deus é quem levanta homens. Mas quando Billy Graham morreu, com aquele ar, e agora? Embora eu não estivesse na denominação, eu escuto as histórias. Quando Manuel de Melo morreu, ficou perguntando, e agora? Como que vai ser? Não porque as pessoas não sabem, não tem governo divino, não é isso. Mas devido à importância das pessoas. E esse, irmãos, é o nosso propósito de vida, é derramar na vida de alguém. É ser importante na vida de alguém. É saber que existe alguém que está de pé porque você derramou a sua vida sobre ela. É descobrir que alguém permanece na presença de Deus porque você derramou uma bênção sobre a vida dela. Porque você usou o dom que Deus colocou sobre a tua vida para derramar sobre a vida dela. Porque esse, irmãos, é o nosso propósito de vida. Nós somos o sal da terra. Simples assim. Nós não somos o sal da igreja. Somos o sal da terra, irmãos. E a nossa vida deve preservar a vida das pessoas. Deve preservar a santidade, deve preservar a justiça, deve preservar a mensagem. A nossa vida, irmãos, deve alongar, deve tirar as pessoas desse estado de morte contínua, irmão. Que a nossa vida está sendo derramada sobre a vida deles. Amém? Amém? Podemos orar nessa manhã em nome de Jesus? Você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Amém? Nós temos tempo, irmãos? Queria que nessa oração
você lembrasse de alguma pessoa. Alguma pessoa que você pode derramar a sua vida sobre ela. Esse é o propósito da tua vida, é o propósito da minha vida. É ser derramado sobre alguém. Você não está derramando a sua vida na vida de ninguém. Eu e você estamos nos tornando insípidos. Sem sabor. Sem diferença. E nós podemos olhar, irmãos, para a vida de Jesus. Ele derramou a vida dele sobre nós. É o maior exemplo que a gente tem. Poderia aqui ficar citando nomes e nomes e nomes e nomes de pessoas que derramaram a sua vida. Me fala a memória, Tertuliano, um dos pais da igreja, diz o seguinte: que o sangue dos mártires são as sementes da igreja. São as sementes da igreja. Ou seja, os homens que morreram por causa do evangelho, eles simplesmente estavam derramando a sua vida para que frutificasse lá na frente. Nós temos que viver mais do que nós mesmos, irmãos. Já cansei de dizer isso aqui, vou repetir várias vezes. O alvo da nossa vida não deve ser o próximo carro que a gente vai comprar. Próxima reforma, próxima viagem. Qual vai ser a próxima vibe, qual vai ser o próximo churrascão que a gente vai participar. Isso não pode ser, embora tudo isso é possível, irmãos. Eu não estou aqui criticando, não. Quer trocar de carro? Amém. Também quero. Carro maior que cabe as coisas do Davi. O carrinho dele já não cabe porta-malas. É tudo que dá para colocar o carrinho dele. Também quero. Mas esse não pode ser o alvo da nossa vida, irmãos. Isso não pode ser o fim da nossa vida, sabe? A finalidade de viver não pode ser essa. Tem que pensar, quem que a gente vai abençoar? Como que eu vou abençoar meus filhos? Como que eu vou abençoar meus pais? Como que eu vou abençoar o meu vizinho? Como que eu vou alcançar aquela família que mora naquela casa de cima? Aquela família que mora no apartamento de baixo? Aquele colega que trabalha no setor do lado? Como que eu vou alcançar a vida dele? Como que eu vou derramar a minha vida sobre ele? Esse tem que ser o pensamento da nossa vida. Como que eu vou ser sal da terra? Porque Ele me chamou para ser sal da terra. O propósito da minha vida é ser derramado sobre outra pessoa. Vou te dar uns minutinhos assim. Cadê o Yuri? Vai colocar aqui? Então coloca. Vamos colocar uma música. Vou dar 3 minutos. Você pode fechar o olho, você pode sentar, você pode dobrar o joelho. Faz do jeito que você quiser. Para mim, pouco importa. A única coisa que eu quero é que você gaste 3 minutos agora. Não orando. Não orando. Só vai trazendo na memória de vocês pessoas que vocês podem abençoar. Se você tiver muita dificuldade de lembrar de algum lugar ou de alguma pessoa, talvez você já tenha se tornado insípido. Então você vai orar a Deus para Deus restaurar em você o sabor. Porque Ele tem o poder de fazer isso. Amém? Gaste aí 3 minutinhos. Pensando, pessoas. Deixa o Espírito Santo trazer no seu coração gente que você precisa abençoar. Gente que você precisa perdoar. Gente que você precisa visitar. Gente que você precisa orar por ele. Não se dê por vencido. Não ache que a sua vida não tem importância, que a sua vida não faz diferença. Você é um sal. Deus te chamou para ser sal. Deus te fez sal. Não é o que você faz, mas é quem você é. Você não precisa se esforçar para ser sal, você já é sal. Como um filho não se esforça, não merece ser filho, ele é filho. Você não se esforça para ser sal, você apenas é sal. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluia. Erere baxere candalabas. E alabaxere candalabas. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Senhor. Vós sois o sal dessa terra.
Quem disse isso não foi um grande guru. Não foi um grande palestrante, um grande coach. Quem disse isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Vós sois o sal dessa terra. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Senhor. Aleluia. Traz a mente, Pai. Traz a memória agora, Senhor. Traz, Pai. Abre o entendimento, abre o coração, Senhor. Tira de nós esse sentimento ensimesmados, aplicáveis a nós mesmos, ó Pai. Em nome de Jesus. Tira de nós esse sentimento pequeno, que a nossa vida não faz a menor diferença na vida de ninguém, Senhor. A nossa vida aplicada na vida do outro faz uma enorme diferença. Alguns só estão de pé porque a nossa vida está de pé. Alguns só estão tendo mais tempo porque a nossa vida está aplicada na vida deles. Alguns lugares ainda esperam alguma coisa porque nós ainda insistimos e persistimos em ser quem o Senhor nos chamou para ser, ó Pai. Em nome de Jesus, que a gente não tenha mais ideias diferentes de quem nós somos, como aqueles 2 filhos trabalhadores. Somos, Pai, me paga como um trabalhador. Não, Senhor. Nós queremos ser quem realmente o Senhor diz que somos. Sal da terra. Devemos preservar a vida das pessoas. Nós queremos alongá-las. Nós queremos ser aplicados à vida delas para que elas passem dos sofrimentos. Para que elas tenham alongamento de esperança, Pai. Alongamento de oportunidade. Agora levante a sua voz e comece a orar por essas casas, por essas pessoas. Começa a orar e falar: Deus, a minha vida quer ser derramada sobre a vida dessas pessoas. Começa a orar pela vida delas, começa a interceder pela vida delas e fala: Deus, a minha vida precisa ser derramada sobre a vida delas. Como um pregador escocês dizia: Senhor, dá-nos a Escócia, ou então me leva. Ele entendia que a vida dele era aplicada àquela nação e ele desejava aquela nação. Falava: Senhor, dá-me almas, ou então me leva. Dá-me almas, ou então a minha vida não tem valor nessa terra. Dá-me almas, ou então não vale a pena estar aqui, porque a minha vida, ela só tem propósito, porque tem alguém para eu derramar minha vida sobre ela. Oh, estalabasherecandalabas, erererebasalabas. Está ligado quem nós somos no Pai? Está ligado a nossa identidade? Ele nos chamou para ser sal da terra. Ele nos fez sal. Há sabor em nós. Há virtudes de conservação em nós. Há virtude de preservação em nós. Há virtude de alongamento de esperança em nós. Porque Ele nos fez assim. Em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos, ó Pai, essa cidade. Dá-nos, ó Pai, este bairro. Dá-nos, ó Pai, esse Morro Doce. Nós desejamos, eu anseio por ver a sua glória ser derramada sobre este lugar. Eu anseio por ver casas abertas, recebendo a palavra do Pai, aonde o casamento é restaurado, aonde a família, Pai, é restaurado, o relacionamento de pais e filhos é restaurado, onde nós pegamos a pessoa, Senhor, no vício e nós devolvemos a sociedade sóbria, limpa, transformada, Senhor amado. Eu anseio, Pai, por ver a Tua glória nessas ruas. Eu anseio, ó Pai, por saber que em cada casa, que em cada lar, que em cada família há um homem, uma mulher de Deus naquele lugar, orando, intercedendo. Eu anseio por saber que cada quarto, Pai,
Pai, que há neste bairro é um lugar de oração, é um lugar de envolvimento, é um lugar de busca, é um lugar de te conhecer em profunda intimidade. Eu anseio por ver a tua glória invadindo as escolas desse bairro, dando fim à marginalidade, dando fim, Senhor amado, ao tráfico, dando fim à prostituição. Eu anseio por ver jovens sedentos pela palavra de Deus, que por onde passam são verdadeiros rios de vida, desaguando em verdade, em santidade e em amor, Senhor amado. Eu anseio por ver pais assumindo a responsabilidade do cuidado, da paternidade e do cuidado familiar. Eu anseio, Senhor, por mulheres que não estão apegadas em ser como homens, mas estão apegadas à singularidade daquilo que foram chamadas para ser. Eu anseio, Senhor, eu anseio. Eu anseio, Senhor amado, por ter mais e mais histórias de pessoas transformadas. Que esses testemunhos se empilhem aos milhares, ó Pai amado. Que a gente não se dê por vencido, Senhor. Que a gente não se dê, Senhor amado, por exausto. Não, Senhor, que a gente aplique sal nesta terra, Senhor amado. Essa terra que vai de mal a pior, essa terra que está afundando no pecado, essa terra, Senhor amado, que está depreciando os lares, a família, a identidade, mas que nós, como igreja, possamos entrar nessa história, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E por causa da nossa vida, Senhor, as pessoas não deem um passo a mais para a impureza do coração. Que por causa da nossa vida, as pessoas não deem um passo a mais em direção à morte. Que por causa da nossa vida, as pessoas não deem um passo à frente para o estado depressivo, para o estado de dependência química. Pai, a vida é muito mais do que pagar boleto, do que planejar uma melhor situação para a gente. Não, Senhor, o Senhor nos chamou e o Senhor nos fez sal da terra. Nós não queremos viver um outro estilo de vida, nós não queremos criar um outro propósito para nós, a não ser esse que o Senhor já fez e já nos deu. O Senhor nos chamou de sal da terra, o Senhor diz quem somos e o Senhor nos deu propósito, Senhor. O Senhor nos deu um caminho para vivermos. Que a gente possa derramar a nossa vida na vida de outra pessoa. Que a gente possa derramar a nossa vida sobre o nosso irmão que está do nosso lado. Que a gente possa derramar a nossa vida no nosso colega de trabalho. Que a gente possa derramar a nossa vida, Senhor amado, na escola. Que a gente possa derramar a nossa vida, Senhor amado, nesses lugares. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que nós possamos viver segundo o propósito a qual o Senhor nos chamou para viver. E que essas vidas sejam preservadas, cuidadas, alongadas em esperança. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus.